Você parece a Mara Maravilha também, já falaram isso? Nunca tinha me falado isso, mas essa é uma boa. Assim, chat? Em qual... Ela me lembra uma ex-membro do MBL que virou bolsonarista. Cara, Juro. olha isso. Ela me lembra a Paula Cassol. Pior que eu gostava dela pra caramba, ela era muito gente fina, cara. Virou ultra bolsonarista. Uma pergunta, isso me fez fazer uma reflexão. Muitos membros, em proporção, teve mais membro do MBL que virou bolsonarista ou mais membro do MBL que virou progressista? Boa pergunta, viu? Eu vou dizer pra você o seguinte, cara. Quando teve o impeachment, já houve uma separação natural do que eram essas pessoas mais pró-golpe, não sei o que lá, porque o Olavo já deu a letra. Não tem que ter acampamento, tem que ter marcha, não tem que ter nada, impeachment não serve pra nada, os militares estão covardados. Então aquela galera da camiseta, o Olavo tem razão, até ficava nos nossos protestos, mas esse MBL aí não confio muito. Acho que tinha que ouvir o Olavo e meter uma intervenção mesmo. Então essa galera já ficou pro outro lado. O problema deu mesmo foi no Derrete MBL, quando a gente começou a bater no governo Bolsonaro, por coisas democráticas mesmo. Assim, o cara colocou um PGR petista, a gente é contra. O cara colocou o Cássio Nunes no STF que devolveu os direitos políticos do Lula, a gente é contra. Essa galera não quis, tá? E essa é a minha visão, não quis bater de frente com uma onda gigante. Ele deu, o Mamãe fala que ele votou a favor da suspeição do Moro na Lava Jato. Ele não votou. Pelo que eu vi, o Cássio Nunes votou a favor dos dados coletados pelo hacker lá da Intercept poderem ser usados pela defesa do Lula. Isso o Cássio Nunes aparentemente votou a favor. Agora, do Moro ser considerado suspeito no julgamento do Lula, o Cássio Nunes votou contra. Entendeu? Contra. Tem a matéria falando que ele seria o voto de Minerva, ou seja, ele decidiria, mas na hora da votação mudou mudou. E quem foi o voto decidido pro Moro ser considerado suspeito foi o Carmen Lúcia, entendeu? Na segunda turma do SF, que é metade dos caras votando. E depois no plenário, a votação foi referendada com 7-4, ou seja, mais margem do que o seu Cássio Nunes. Ou seja, o Mamãe falei, tô usando se espantarem há muitos anos, entendeu? Não muda muito o caso, porque o Cássio Nunes não é fluxo cheire também, entendeu? Mas é um detalhe importante. Gigantesca, porque o Bolsonaro em 2019, ele era indestrutível. Ele era assim, tenta você, em 2019, falar um A do Bolsonaro, não tem como, ainda mais você sendo de direita. Não tinha como. E o incentivo... Mas vocês tentavam ou não? Não, a gente não tentava. Acreditavam naquela onda também, né? A gente acreditava, não no Bolsonaro em si, a gente sempre soube que ele era um jumento, mas pelo pragmatismo, assim, o cara tá com o Paulo Guedes, o cara tá com o Moro, o cara tá com o Mourão, isso tem como andar. E foi um total desastre, todos eles, né? Só que o lance foi o seguinte, quando a gente começou a bater, o sistema de incentivos era, não bata, porque esses caras destruíram reputações e quando você estava do lado dos caras, você inclusive ganhava dinheiro. Por exemplo, você pega o Brasil Paralelo. O que é o Brasil Paralelo? O Brasil Paralelo é uma empresa que vende produtos caros para pessoas hiper engajadas que acreditam, por exemplo, que o Weintraub é um exemplo de ministro da educação, que acredita em estratégia de tesoura de Olavo de Carvalho. Então, vocês citam muito o Olavo, vocês tinham uma relação próxima? Não, cara, eu nunca fui próximo do Olavo. Mas o MBL já teve? Nunca. Uma vez o Kim participou de um coffee, quando em 2013, sei lá, que nem era do MBL, e aconteceu algo assim, mas eu acho que o Olavo ele foi um ponto marcante para o que se chama de direita brasileira. Primeiro, assim, vamos também dar os louros do que ele fez. Ele foi um dos caras que lá atrás viu que o Brasil não tinha direita. Falou, gente, não existe direita no Brasil, tá? Você acha isso? Eu acho. Se você pega, por exemplo, em 1992, não tinha direita no Brasil. Tinha o Enéas sendo chamado de maluco. Mas, enfim, eu nem quero aqui ficar concordando com o Olavo de Carvalho, não. Quero falar mal dele. Só que aí, no fim das contas, o cara tava lá, não existe direita. Pra esquerda que fala que no Brasil tinha direita nessa época, ele tá falando do PSB, que é o partido dela. Eita, existe Bolsonaro. Então, porra, cara, o que você virou também, né? Tem que ter intervenção militar pra prender a Dilma. Então houve essa divisão e a galera que depois ficou com o bolsonarismo ficou por conta não de ideologia, não por acreditar mais no Bolsonaro, mas por causa de um sistema de incentivos, inclusive de like, fama, dinheiro, que fez com que esses caras ficassem se interpretando. O que foi um erro também do Bolsonaro, porque quando você monta um exército de mercenários, a hora que o bicho pega, é cada um pro seu lado, meu. Entendeu? O Marçal é o maior exemplo disso. Chegou o Marçal, o exército dividiu, meu. Inclusive, esse é um negócio que é complicado, por quê? Porque o bolsonarismo destruiu a direita brasileira, causou danos para a direita brasileira gigantescos, e hoje a gente tem uma representação do debate de segurança pública muito empobrecido, porque os deputados que eram delegados perderam a eleição e foram substituídos por CACs. Então o bolsonarismo tirou o cara que era delegado, que era policial, que era não sei das quantas, e trouxe à tona o dono do clube de tiro, o CAC. Então você tem uma bancada muito maior de CACs do que de policiais hoje. E ele também tirou o cara que representava a pauta conservadora, que era o pastor e não sei das quantas, e substituiu por youtuber. E eu acho isso um problemão, porque o youtuber, ele desqualifica o debate se ele for meramente um youtuber. Então, vou dar um exemplo do meu estado, cara. Você tinha lá, no meu estado,
um cara como João Campos, que era um deputado federal de direita, pastor da Assembleia de Deus e policial, delegado da Polícia Civil, eu tenho várias discordâncias dele, mas eu sei onde encontrá-lo. Todo domingo, ele tá lá na igreja da Assembleia de Deus, porque ele é casado com a Hilda, ele é professor da escola dominical, ele é pastor de verdade. As emendas que ele destinava pra Polícia Civil. Esse cara perdeu a eleição com o Gustavo Gayer, que é um cara que não tem lastro comunitário, que não representa de maneira quantitativa uma população de evangélicos, porque ele também não é evangélico, mas ele diz que ele defende Deus, pátria e família. Eu tô citando ele como exemplo, mas os caras todos lá que assinaram a urgência da PL do estupro, a maioria deles não é ligado a igrejas, é ligado às comunidades virtuais. Sim. Então eu penso também que num debate que a gente queira qualificar os quadros, tanto de direita como de esquerda, a gente precisa diminuir o volume de youtubers produzindo mandatos e trazer mais pensadores da política e trabalhadores da política. Eu diria pra você o seguinte, existe uma... Eu nem colocaria a culpa na rede social, porque antes da rede social você Não, basicamente... isso é a culpa do Bolsonaro, não é da rede social não, o bolsonarismo que fez isso. Mas eu vou discordar um pouco de você, porque é o seguinte, antes da rede social, ou do bolsonarismo, ou do... Você é youtuber também. Também, né? Mas além disso, antes da rede social de uma forma geral, né? Você ficava sob a hegemonia de grupos de comunicação que basicamente dominavam qualquer tipo de comunicação de massa. Então, por exemplo, se você não tinha amizade com alguém de um jornal, de uma rádio, ou de uma televisão, ou de um líder comunitário, ou de alguém que faz um trabalho partidário já de anos, você simplesmente estava fora do debate. O problema e aí você no começo do debate também diagnosticou isso muito bem falando de sindicatos, o pêndulo ele vai fazendo assim até que ele chega no equilíbrio. O que houve no Brasil agora foi que a gente teve uma explosão de políticos de rede social e, como no Brasil, eu adoro essa discussão, como no Brasil nós temos uma crise de identidade, o avatar virtual, ele tá muito distante do que você é na vida real. Então eu vou dizer pra você, e olha, aí eu vou ter que te falar uma coisa, Rafa. Aí eu vou ter que te falar uma coisa, tá? Lança braba. Não, eu vou te lançar uma braba aqui. Eu vou te dizer que os avatares virtuais da galera de direita, ainda que sejam extremamente caricatos, eles são igualmente ridículos aos avatares da esquerda. Por exemplo, uma vez o Glauber Braga encontrou o Renan Santos sei lá, acho que foi no congresso, ele chegou pro Renan assim: olha, eu acho vocês execráveis, viu? Mas a título de curiosidade... Desliga a militância pra conversar, calma lá, mano. Nós estamos no parlamento, é pra isso, tá? Eu falo muito da Isa Pena, porque a Isa Pena, quando ela foi deputada comigo, a Isa Pena, quando desligava a câmera, ela era outra pessoa. Gente fina, ia no gabinete, a gente conversava e tal. E eu nunca podia ir no gabinete dela, falava, imagina, sentar no meu gabinete, a minha turma me mata. Então existe essa patrulha, inclusive, da esquerda, pra que você se mantenha na militância, pra que você se mantenha no avatar. Então eu acho que no Brasil, a gente vai entrar numa discussão bastante profunda. Essa crise de identidade que... Será que Arthur Duval pegou Isa Pena? Existe entre o avatar da pessoa na rede social e o mundo real é porque nós vivemos uma crise de identidade. Se eu não sei quem eu sou, aquilo que me dá like me estimula a ser aquilo que... me estimula a tentar ser aquilo que está me dando like. E às vezes não é... Por exemplo, Filosofou muito bom, cara. Mas eu vou dar um exemplo pra você. Se eu... aquilo que está me... aquilo que me dá like me estimula... Vivemos uma crise de identidade. Se eu não sei quem eu sou, aquilo que me dá like me estimula a ser aquilo que... me estimula a tentar ser aquilo que está me dando like. E às vezes não é... Por exemplo, filosofou muito bom, cara. Mas eu vou dar um exemplo pra você. Se eu conversar com você sobre o debate aqui. Vamos debater no Videla? Vamos. Que tema você quer? Aí você fala assim: Arthur, eu não gostaria de debater PEC 6x1. Eu pego isso aqui e vazo. Olha, arregou, não quer debater PEC, sabe que eu sou mito nesse tema. Vou ter like pra caramba. O que você vai achar de mim, uma pessoa normal achar de mim? Que babaca. Que cara escroto, que cara otário. A mulher falou pra ele uma coisa numa boa, ele vazou a ligação. Quando a gente tem uma crise de identidade, quando a gente não tem mais o convívio social carne e osso, e a gente se prende nisso aqui, o meu estímulo de ser passa a ser o estímulo que a rede social dá. E esse estímulo é artificial. Eu acho que você tem um ponto bom, mas eu quero trazer do ponto de vista dos eleitos, a partir dessa dinâmica. Eu acho que mais do que identidade, a gente tem uma crise de pertencimento, que é o seguinte: qual é o pertencimento a comunidades religiosas e suas dores e angústias que boa parte dos deputados e youtubers que se dizem defensores do cristianismo tem? Qual é o sentimento de pertencimento? Porque é um negócio interessante, porque durante o governo Bolsonaro, uma das únicas pautas que a bancada evangélica eleita naquele momento não aderiu foi o armamento. Porque do jeito que o armamento veio, ele batia lá na minha comunidade, lá de onde eu venho, onde a maioria dos pastores estão, porque é importante que a gente saiba que a maioria dos pastores não é igual o Malafaia e etc, etc. A maioria é pobre e tem uma vida comum e etc. Lá na comunidade dele, é ele que tem que enterrar e depois consolar a mãe. Ou então é ele que tem que visitar o moleque no presídio. Então lá na comunidade dele, não fazia sentido para um ideal de segurança pública, ainda que conservador, o armamento do jeito que o bolsonarismo propôs. Porque ele é pastor. Esses pastores perderam a eleição para os youtubers, que falam que são cristãos. Mas quem disse que a população no geral poder ter arma, que é um direito básico, elementar de tão básico,
aumenta, faz a favela piorar, cara. Entendeu? Pô, um cristão ser contra a arma, isso aí é complicado. Em Lucas 22:36, depois ele tá precisando ler. Que flertam Nossa, com, vai, com a extremada, com a agenda extremada que se diz cristã, se elegem dessa forma, mas nunca tiveram que ir no enterro consolar uma mãe que uma bala atravessou o crânio do filho dela, Sabe entendeu? que esse debate de armas, ele também... Isso é uma crise clara de... O traficante que deu a bala perdida no moleque aí, tem CAC ou não? Pressão de rede social e vida real. As pessoas na rede social, quase assim, se você é de direita, não existe um debate onde você não tenha que ser armamentista. Ponto. Eu sou. Eu concordo nessa pauta, mas, enfim. Na vida real não é isso. A maior parte dos brasileiros é contra armas. Ainda existe um argumento Olha, que é não sei. vencedor no Brasil de que armas são associadas a coisas ruins. Se isso é bom, se isso é ruim, Mas se teve isso um é mentira. plebiscito e ganhou, Teve, né? mas o plebiscito era diferente. O plebiscito, ele tava. Ainda que o governo fez. Foi em 2005, né? Não foi plebiscito, Sim. foi um. Referendo. Referendo, né? Quando você já tem a medida, é referendo. Ainda que com muita propaganda do governo, do PT na época, contra, as pessoas falaram assim, eu não quero mais doar controle pro governo sobre essa pauta, mas a ideia das pessoas de ter uma arma, ela é negativa. Então eu posso dizer o seguinte, eu acho que o governo não pode me impedir de ter uma arma. Ah, tá. Mas se eu puder, eu vou ter. Não, eu não vou ter. Esse é o pensamento Nossa, dominante no não. Brasil. Que é muito Se isso é certo ou diferente errado, do é outra debate que o história. bolsonarismo propôs. O debate Exatamente, que o bolsonarismo exatamente. propôs não tem nada a ver com isso. O debate foi, nós vamos diminuir o valor, aliás, nós vamos aumentar a quantidade de munição que uma pessoa pode ter, nós vamos aumentar a quantidade de arma que uma pessoa pode ter, nós vamos diminuir os critérios para que essa pessoa tenha. E aí virou o que virou. E assim, o problema é que eu acho que ele nem se baseou nisso. Que eu até sou a favor disso tudo. Virou. Mas o lance é o seguinte, eu acho que o Bolsonaro, ele vendeu esse discurso de uma forma artificial e na hora de passar, a própria comunidade evangélica falou, cara, se eu não tô tendo apoio da comunidade evangélica, é uma pauta difícil. Eu vou fazer um decretinho mequetrefe aqui e ainda uso esse decreto pra galera falar assim, ó, se o Lula ganhar, o decreto cai, hein? E foi isso que ele fez, ele enganou todo mundo. Mas eu acho que o Bolsonaro, no fim, ele nem trouxe o debate pra onde deveria ser. Vamos falar de dados, vamos falar de liberdade de vida. Não. Ele ficou nos jargões. O bandido não precisa de permissão pra matar teu filho. Pô, é verdade, tô com esse cara. Então, ele ficou tão nesse debate ultra raso e ele elegeu uma renca de pessoas que na internet perpetuavam esse discurso que simplesmente não houve debate.